Som. Boa noite a todos. Todo mundo lá no fundo, assim fica mais fácil a gente pregar, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje, primeiro dia da semana, muito feliz que vocês estão aqui também. E eu queria falar uma coisa para vocês, antes de começar. Eu conheço muito bem a nossa igreja, né? A gente veio de uma semana de primícias, e eu sabia que era exatamente vocês que iriam estar aqui. E eu pedi para Deus assim, Senhor, me ajude a preparar uma mensagem que seja de acordo com essas pessoas que vão estar aqui. E eu sabia que era exatamente vocês. Então, que Deus possa nos abençoar, o Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, para que a palavra seja usada da melhor maneira possível. Antes de começar, eu queria só falar mais uma coisa para vocês. Ontem eu não estive aqui, eu fui no batismo de um filho de um amigo meu, lá em Taubaté, e eu queria pedir para vocês orarem por ele. Ele acabou de se rebatizar. Uma criança que nasceu na igreja, participou de desbravadores, participou de jovens, estudou no colégio adventista. Infelizmente, durante algum tempo ele ficou fora dos caminhos de Deus, acabou tendo umas escolhas ruins, mas agora ele se batizou, voltou para a igreja, voltou para os desbravadores, se batizou e antes mesmo de se batizar, ele já assumiu o compromisso de pregar numa casa de recuperação de usuário de drogas. Então ele já está lá, né, se preparando para isso, organizando o trabalho para pregar, e que nós possamos orar por ele. O nome dele é Renan, para que esse trabalho possa colher muitos frutos para o reino de Deus. Então, irmãos, começando já a nossa mensagem de hoje, vocês sabem que muitas das coisas que nós fazemos hoje, nós fazemos porque fomos influenciados por coisas que pessoas fizeram lá atrás. Sabiam disso ou não? Muitas das coisas que nós fazemos porque somos influenciados por coisas que aconteceram lá no passado. Por exemplo, nós moramos aqui em São José. E todo bom joseense, quando ele quer ir lá para o centro, como que ele fala? Eu vou para a cidade. Mas você está na cidade, só que você vai para a cidade. Por quê? Porque lá no passado, São José era uma cidade rural, então as pessoas moravam na zona rural, e quando queriam ir para a cidade mesmo, eles iam para o centro da cidade. Então é por isso que quando nós vamos para o centro, nós falamos que nós vamos para a cidade. Lá na cidade da minha mãe, eles levam ainda um pouco mais a sério isso. A minha mãe é de São Lourenço da Serra, e lá, qualquer um que não mora no centro, eles falam assim, ó, vamos lá para São Lourenço? E às vezes é uma caminhada de 30 minutos até o centro. Mas quando eles querem ir até o centro, eles falam, vamos para São Lourenço. Pelo mesmo motivo. Era uma cidade rural, então quando você queria ir para a cidade, eles falavam o nome da cidade que eles queriam ir, que era a mesma cidade que eles já moravam. Só que era o centro, a zona urbana da cidade. Só que hoje não faz mais sentido para nós, né? A maioria aqui, todos aqui, ninguém mora na zona rural mesmo assim de São José. Mas faz sentido hoje alguém que mora no satélite falar assim, eu vou para a cidade? Alguém que mora no Aquários, eu vou para a cidade? Mas fala porque é a cultura que a gente adquiriu lá de trás, né, de quem morava aqui em São José. Outro exemplo interessante, a palavra embarcar. Esses dias a Andréia fez uma viagem de avião, e ela embarcou no avião. Só que embarcar significa entrar no barco. Entrar no barco. Só que, antigamente, o único meio de transporte para você fazer viagens longas era o barco. Então eles usavam muito essa palavra embarcar. Só que, conforme o tempo foi passando, vieram outros meios de transporte, veio o trem. Mas quem vai pegar o trem, a pessoa embarca no trem. A pessoa que vai pegar o avião, embarca no avião. E até no ônibus, a gente embarca no ônibus. Então a gente herdou uma palavra de algo que aconteceu muito tempo atrás. Só que nós fomos influenciados, isso afeta o nosso dia a dia hoje. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu quero contar para vocês sobre uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, mas muito tempo mesmo. Há 2.500 anos atrás, mais ou menos. Mas que afeta diretamente a nossa vida hoje. Vamos orar?
Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos mais uma vez que o Senhor nos abençoe e nos guarde, para que possamos entender profundamente aquilo que o Senhor deseja para nós, Senhor. Esteja conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no ano de 539 a.C., um reino muito poderoso começou a se expandir aqui no nosso planeta. Começou a dominar o mundo. Deus, ele descreveu para Daniel este reino e o poder deste reino através da figura de um animal. E esse animal que Deus mostrou para Daniel para descrever esse reino era um urso. E era um urso que ele andava meio de lado e tinha 3 costelas na boca dele. Tirando Aurelino e o Josa, vocês sabem que reino é esse? Alguém sabe? Não sabem? Então é para vocês mesmo a mensagem, tá vendo? Eu orei para Deus pedindo para Ele dar uma mensagem para vocês que estariam aqui e Deus me ajudou da mensagem correta. Josa, Aurelino, vocês podem dar uma dica aqui pro pessoal? Não, o urso. Quem era esse urso com 3 costelas na boca? Aurelino, quer dar uma dica aí pra gente? Essa mensagem era para vocês mesmos, irmãos. Esse urso que Deus apresentou para Daniel naquela visão simbolizava o império da Medo-Persa, ou Pérsia, ou ainda o império Aquêmida. Aquemênida, esse império. Então o urso, nunca esqueçam mais disso. O urso da visão que Deus deu para Daniel é o império Medo-Persa, Persa ou Aquemênida, ok? A religião dos persas, irmãos, eles tinham a religião zoroastrismo, que ainda existe hoje essa religião, até hoje. Mas a religião dos persas era o zoroastrismo. Ou seja, os persas eram uma nação que tinha uma religião pagã. Ok? Mas durante esse período dos persas, que era uma religião pagã, Deus, ele usou eles para fazer coisas muito importantes para o povo de Deus. Durante esse período desse império persa. E tem coisas que Deus fez ali no período do Império Persa que chegaram até nós, até os dias de hoje. Olha só que interessante. Bom, vamos contar um pouquinho da história para vocês do Império Persa. Os judeus, o povo de Israel, o que sobrou, os judeus, eles tinham sido invadidos pela Babilônia. Vocês conhecem essa história, né? Que a Babilônia invadiu Israel e levou os judeus como cativos. E os babilônicos, eles destruíram completamente as cidades onde o povo de Judá morava e destruíram também o templo onde eles adoravam a Deus, aquele templo que Salomão tinha construído. Destruíram aquele templo. E esse período que a Babilônia invadiu Judá marcou como o pior período da história de Israel, do povo de Judá. Foi terrível para eles. Ficaram muitos anos cativos lá na Babilônia. Foi terrível. Só que esse período que eles ficaram na Babilônia não duraria para sempre. Em 539 a.C., a Pérsia invadiu a Babilônia. E as coisas começaram a melhorar para o povo de Deus. O povo de Deus na época eram judeus. As coisas começaram a melhorar para eles. O interessante é que 200 anos antes da Pérsia invadir a Babilônia e começar ali a melhorar as coisas para o povo de Deus, Deus já tinha avisado eles. 200 anos antes, Deus já tinha avisado que um libertador viria para salvar eles, e o nome desse libertador era Ciro, chamado também de Ciro o Grande. Então, 200 anos antes, Deus tinha falado assim: o meu ungido, meu servo Ciro, vai fazer as coisas que eu preciso fazer aí para vocês.
É muito interessante ver como Deus usa pessoas fora do seu povo para fazer o seu propósito. Olha só que interessante. A Pérsia, ela não era um reino bonzinho. Muito pelo contrário, a Pérsia era um reino cruel. Na descrição da visão do urso, com as 3 costelas na boca, agora usando um pouco do que o Josa falou, quando Deus mostrou para Daniel aquele urso, ele falou que aquele urso iria comer muita carne, representando a crueldade e como seria terrível aquele reino. A Pérsia não era um reino bonzinho, não. E aquelas 3 costelas que o urso tinha na boca simbolizava da forma terrível, a forma com que aquele império massacraria 3 reinos: a Líbia, o Egito e a Babilônia. Então a Pérsia entrava e destruía tudo, massacrava todo mundo. Não era o império bonzinho, mas foi usado para fazer a vontade de Deus. Foi usado para fazer a vontade de Deus. Ciro, né, então quando a Pérsia, guiada por Ciro, invadiu a Babilônia, Ciro se comprometeu com o povo a devolver os objetos sagrados que Nabucodonosor tinha trazido lá do templo para a Babilônia. Ele se comprometeu a fazer isso. Ele se comprometeu também a permitir que eles construíssem o templo novamente. E também ordenou que os judeus pudessem voltar para a terra deles. Olha só como Deus usou alguém que não era do seu povo para fazer a vontade dele. Só que 8 anos depois que Ciro ordenou que os judeus pudessem voltar, sabe o que aconteceu? Ele morreu. Ciro morreu. Depois de 8 anos que ele invadiu a Babilônia, resgatou ali os judeus, Ciro morreu. E aí começaram a vir outros reis e as coisas não começaram a continuar com tanta velocidade assim para ajudar os judeus que estavam sofrendo naquela região. E nós percebemos isso na história de Esther. A história de Esther, ela aconteceu 47 anos depois que Ciro morreu. Então, depois que Ciro morreu, passou 47 anos, a gente vai lá para a história da rainha Esther. E na história de Esther, a gente percebe que eles estavam com uma perseguição gigantesca contra os judeus que moravam lá na Pérsia ainda. Né? E aí, com a sabedoria que Deus deu para Esther, ela conseguiu fazer com que o rei Xerxes I, ou Assuero, permitisse que os judeus se defendessem. Certo? E a partir daí, os judeus até hoje comemoram uma festa que se chama Purim, que foi a libertação que Deus deu para eles contra a opressão dos persas naquele período de Esther. Então olha para vocês verem 2 coisas que aconteceram no período dos persas. Ciro libertou os judeus e deixou que eles voltassem para a terra deles, e agora também aconteceu o Purim, que é a proteção que Deus deu para os judeus quando eles moravam lá na Pérsia. Depois que o rei Xerxes, marido da rainha Esther, morreu, entrou um novo rei no lugar dele, que foi o rei Artaxerxes I. E mais uma vez, esse rei persa foi usado por Deus. No ano de 457 a.C., Artaxerxes I, ele deu uma ordem para reconstruir Jerusalém. E isso foi muito importante para os judeus na época, que eles queriam ver a cidade deles construída. Mas é mais importante ainda para nós hoje. Essa ordem que Artaxerxes I deu de reconstruir Jerusalém. Por que essa ordem que ele deu foi muito importante? 100 anos antes dele dar essa ordem, Daniel teve uma visão. O profeta Daniel teve uma visão. Né? Uma visão muito especial que tinha a ver com essa ordem de reconstrução de Jerusalém. Lá em Daniel 8, capítulo 8, verso 13, fala assim. Capítulo 8 de Daniel, Deus está dando uma visão ali para Daniel, mostrando um pouquinho mais do que aconteceria com o Império Persa, também com os gregos e com algumas nações que viriam depois deles. E essa visão que ele fala sobre os persas, sobre os gregos e sobre as outras nações, é simbolizada por bodes,
por carneiros e por chifres, pelos chifres que nasceriam aí desses animais, né? Em outra ocasião a gente estuda um pouquinho mais sobre o que simboliza cada coisa. Mas, se a gente fosse resumir, seria ali falando um pouquinho mais sobre o Império Persa, os gregos e os impérios que viriam depois deles. Só que em algum momento, né, depois que Deus estava explicando ali para Daniel, Daniel ouviu uma voz de um santo que dizia assim: até quando durará a visão do sacrifício diário e a transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando durará? E Daniel escuta uma outra voz de um outro santo que olha para ele e diz assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 anos. Então Daniel, ali no meio, ele recebe uma informação muito preciosa de Deus ali no meio daquela visão. Que daqui dos 2.300 anos, aconteceria uma coisa muito importante. Se Deus deu uma data, é porque aconteceria algo muito importante. Daqui 2.300 anos. E mais para frente um pouquinho, no capítulo 9, dos versos 24 a 27, Deus explica para Daniel que aqueles 2.300 anos, eles passariam a contar a partir do momento em que fosse dada a ordem para reconstruir Jerusalém. Olha só que interessante. Então, aquela ordem que Artaxerxes I deu de reconstruir Jerusalém era algo que tinha a ver com uma profecia. Que a partir daquele momento, que foi em 457 a.C., passaria a contar uma profecia muito importante, que dali em diante contaria 2.300 anos e aconteceria alguma coisa. Olha só que interessante. Só que se a gente pegar essa data de 457 e somar 2.300 anos, a gente chega numa data muito perto da que a gente está vivendo hoje. Nós chegamos, para falar de um jeito mais elegante, no ano de 1844. 1844. Então, no ano de 1844, se cumpriria essa profecia dada a Daniel que em 2.300 anos aconteceria alguma coisa. Só que não é uma coisa qualquer. Na profecia fala que em 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, certo? Então nós não precisamos pensar em coisas genéricas. Ali Deus deixa claro para Daniel que em 2.300 anos o santuário seria purificado. Mas e agora? O que significa o santuário ser purificado? Para isso, nós precisamos entender um pouquinho mais do santuário. Para saber o que significa o santuário ser purificado, nós precisamos entender o que significa o santuário e o que significa ele ser purificado. Então, irmãos, no momento em que o povo de Israel estava lá no Egito, tinha acabado de sair do Egito, estava no deserto, eles saíram cheios de ouro do Egito, a Bíblia diz. Por que eles saíram cheios de ouro do Egito? Porque Deus usaria aquele ouro para construir um santuário provisório, um tabernáculo, uma tenda, onde eles iriam fazer algumas coisas ali naquela tenda. Então, como que acontecia? Nesse santuário, todos os dias eles faziam sacrifícios. Todos os dias. Só que, vamos supor que alguém cometesse algum pecado. Essa pessoa tinha que pegar um cordeiro sem defeito. Cordeiro sem defeito. Porque esse cordeiro representava Jesus. Então essa pessoa pegava esse cordeiro sem defeito, levava esse cordeiro até o santuário, chamava o sacerdote. Então a pessoa colocava ali a mão sobre a cabeça daquele cordeiro, confessava o seu pecado que tinha cometido, e o sacerdote imolava o cordeiro, matava aquele cordeiro. Esse processo que eles faziam ali simbolizava que aquele pecado que eu cometi, e eu levei o cordeiro até o tabernáculo, a pessoa estava transferindo
a culpa do pecado dele para o cordeiro. Estava transferindo o pecado dele para o cordeiro. E aí o sacerdote matava o cordeiro, pegava o sangue daquele cordeiro, caminhava até dentro do templo, pegava um galho de uma árvore, molhava naquele sangue daquele cordeiro e aspergia nas cortinas do templo, simbolizando que a partir daquele momento, né, aquele pecado que tinha sido transferido para o cordeiro, agora estava transferido para o templo, para o santuário. E aí, uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia um ritual de purificação do santuário. Purificação do santuário. Então ele pegava também, fazia ali sacrificava um cordeiro, pegava as cinzas daquele cordeiro, misturava em uma água e simbolicamente ele purificava aquele santuário. Assim que ele terminava de purificar o santuário, ele agora confessava os pecados do santuário e depositava eles sobre um bode. E aí soltava aquele bode no deserto, representando aí o fim daqueles pecados longe do acampamento. Só que quando eles foram construir aquele santuário, Deus falou para eles assim: construam um santuário que é a cópia do santuário do céu, que eu vou mostrar para vocês. Então, tudo aquele simbolismo que eles faziam ali no santuário era para representar algo que acontecia no céu. Era para representar algumas coisas que Deus estava fazendo por nós para que nós fôssemos salvos. É o plano da salvação. O plano da salvação. Aquele cordeiro que eles matavam ali, e os pecados das pessoas eram depositados sobre o cordeiro, era Jesus. Né? É interessante a gente saber que quando Jesus morreu, depois quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi subir ao Pai. Porque ele precisava continuar o processo lá da transferência dos pecados. Os pecados ali que estavam com Jesus quando ele morreu, ele precisava transferir para o santuário celestial. Só que em 1844, o santuário foi purificado. O que isso quer dizer? Muitas pessoas já se confundiram muito. O que isso quer dizer? A gente, os nossos pioneiros da nossa igreja, se confundiram também o que isso queria dizer. Mas a gente não precisa mais se confundir o que isso quer dizer. Por muitas vezes, irmãos, quando a gente falava assim, em 1844 o santuário celestial foi purificado, sabe o que eu pensava? Com toda a sinceridade para vocês? E daí? O que significa o santuário celestial ser purificado? Eu ficava pensando assim, por que Deus deu para nós uma profecia de algo que está acontecendo lá no céu? Tudo bem que isso tem a ver com a gente, tem a ver com os nossos pecados. Mas não aconteceu nada. Ninguém viu acontecer nada. Aquelas pessoas que em 1844 estavam lá esperando que acontecesse alguma coisa, sabe o que aconteceu? Nada. Não mudou nada. Do mesmo jeito que eles acordaram num dia, eles acordaram no outro. Não aconteceu nada. É isso? A verdade, irmãos, a história estava acontecendo. Só que a gente não percebeu nada aqui na Terra. E é isso, né? A gente pode observar e achar que não aconteceu nada, mas a partir daquele momento, sabe o que aconteceu? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Remanescente surgiu naquele ano. A nossa igreja, nós surgimos naquele ano, 1844. E eu fiquei pensando assim, Senhor, essa profecia foi dada para que a minha igreja surgisse e para que hoje eu estivesse na igreja verdadeira que adora o Senhor, guarda os teus mandamentos e testemunha de Jesus para o mundo. Mas ainda mais do que isso, irmãos, no santuário tinha várias e várias etapas. Até chegar na purificação e depois depositar os pecados sobre aquele bode, demorava muito. Tinha muitas e muitas etapas.
Só que a purificação era a penúltima etapa. E quando nós lemos essa profecia, que em 1844 o santuário foi purificado, sabe o que isso significa? Que agora nós estamos na última etapa. Todas as outras etapas já foram cumpridas. Foi uma profecia para Deus nos alertar que nós estamos vivendo nos últimos dias. Deus deu essa profecia para que o povo dele, nós, soubéssemos que é o tempo de proclamar as mensagens angélicas e avisar o mundo que o grande dia está chegando. Eu fico pensando, né? Eu sempre converso com a Ingrid. Quando a gente está lendo a Bíblia, ou quando a gente está assistindo algum filme sobre Jesus, ou quando é Natal, que a gente faz encenação aqui, eu estava conversando com ela assim, como deve ter sido bom para aqueles pastores e para aqueles magos olhar aquela estrela e saber assim, Jesus está chegando, o Messias está chegando, né? E aí eles foram lá e estava mesmo, tinha chegado ali, numa manjedoura, Messias. Como deve ter sido bom para eles. Só que, irmãos, a gente está esperando algo muito maior ainda. Eles esperaram o Messias que ia morrer para salvar dos nossos pecados. Nós estamos esperando aquele nosso Salvador que vai nos levar para morar com Ele no céu. E o tempo está chegando, do mesmo jeito que eles sabiam, quando olhassem para aquela estrela, eles sabiam que o grande dia de Jesus vinha na terra estava chegando. Agora também, com esses sinais que Deus deu para nós, incluindo essa profecia, que foi cumprida há mais de 170 anos atrás. Quando nós observarmos esses sinais, nós podemos saber que está chegando a hora de encontrar com Jesus. Deus nos deu essa profecia para que você soubesse que, embora o período em que nós vivamos seja um período de mornidão espiritual, ainda vai existir um povo remanescente que vai perseverar e guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Jesus, ele nos deixou uma parábola sobre as 10 virgens. Essa parábola diz que aquelas moças, aquelas mulheres, elas carregavam lâmpadas na mão. E essa lâmpada estava cheia de combustível, cheio de azeite, para que mantesse o pavio aceso, para que elas iluminassem o caminho para o noivo passar até chegar ao casamento. Certo? E era um privilégio muito grande que elas tinham em fazer isso. Só que essa parábola também nos diz que todas elas fizeram o quê? Dormiram. Só que quando o noivo chegou, o que elas fizeram? Acordaram. Só que só puderam acompanhar o noivo aquelas que tinham azeite nas lâmpadas. O que eu queria dizer para vocês, irmãos, é que embora o noivo parece demorar para chegar, e às vezes nós estamos no estado de sonolência, dormindo, esse não é o problema. Estar dormindo, estar sonolento não é o problema. Sabe qual que é o problema? É estar sem azeite. Na parábola, elas dormiram e acordaram. O importante era ter o azeite ali nas lâmpadas delas. Então, se vocês hoje, se eu, estamos passando por um momento de sonolência, mesmo com o noivo avisando que ele está chegando, nós sabemos que ele está chegando, o importante é que você tenha azeite na sua lâmpada, tenha o Espírito Santo na sua vida, para que quando você acordar e o noivo estiver chegando, você possa acompanhar o noivo até as bodas do Cordeiro. Nesses últimos dias que estamos vivendo, guarde para que a sua lâmpada esteja transbordando de azeite. E mesmo que você adormeça, isso não será um problema para você. Persevere, guarde os mandamentos de Deus, testemunhe de Jesus para as pessoas, porque uma vez que o santuário foi purificado, falta muito pouco para que o pecado desapareça de uma vez por todas. Irmãos, deu para vocês entenderem a mensagem que eu quero dizer hoje. Eu quero dizer para vocês que Jesus está voltando. Não falta mais nada. A última etapa ali, a purificação do santuário já foi. Está no último momento. Se fosse um jogo, estaria nos acréscimos, irmãos. Nos acréscimos. E Jesus está voltando.
E no jogo, quando está nos acréscimos, não é hora de descansar, é hora de continuar jogando, é hora de continuar firmes, perseverando, para que as coisas aconteçam. Então, irmãos, que Deus abençoe a consagração de todos vocês, para que nós estejamos todos juntos naquele grande dia, em que Jesus vai voltar para nos buscar, para morar com Ele. Amém.